Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Pessoas, hoje nós vamos voltar finalmente a resumir os livros de Five Nights at Freddy's. Bom, tá faltando o último livro e também concluímos a história do fantasma despedaçado. Bom, saiu Felix the Shark, finalmente nós vamos trazer aqui no canal o resumo para vocês entenderem as 3 histórias. Claro, cada história vai ter o seu vídeo, vocês podem ficar tranquilos. Demorou um pouco porque a gente tava cobrindo Pop Playtime e estamos tentando arrumar a agenda para fazer os outros lançamentos também aqui no canal. Mas pessoas, finalmente chegou o grande dia. Vamos para o último livro, que é Felix the Shark e as suas histórias. E depois a gente encerra com o Fantasma Despedaçado. E aí depois a gente vai pro Tales from the Pizzaplex, que vai ser a série de livros que vai contar mais coisas envolvendo o Security Breach. Então, pessoas, antes nós irmos, já deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Resumos de livros, histórias, teorias e muita coisa louca que nós estamos trazendo aqui. Então não perde mais nada e deixa o sino ativado e se inscreve pra vocês não perder. Ainda tem mais outras 2 histórias dentro do Felix the Shark pra nós trazermos. E aí ele começa com o Felix the Shark, mas tem mais outras 2 histórias que eu tenho que trazer pra vocês, que chama The Scoop, muito provavelmente vai ser a Scooping Room ou algo do tipo, e depois You Are the Band, que você é a banda. Tá bom, pessoas? Então vamos lá, vamos para resumir Felix o Tubarão. Pessoas, estou aqui hoje para falar para vocês que temos uma parceria incrível com a G-Round. Pessoas, antes, né, da gente ir pro vídeo mesmo, eu quero falar pra vocês do G-Round, que é um negócio muito legal. E tô mostrando aqui na tela, pessoas, pois é um serviço de graça, aí, pro pessoal do computador. E o mais interessante é que eles estão vindo pro celular, para mobile. E o mais legal é que eles vão trazer aplicativos e também jogos para celular, que você vai poder testar, né? Igual hoje tem no PC, você pode testar um jogo indie e você dar análises, né? Fazer coisas para analisar. E por que isso é legal? Pois, pessoas, você fazendo uma conta pelo link da descrição, você vai estar ajudando a gente, obviamente, você vai estar ajudando o canal, mas também você vai poder entrar nessa galeria de vários jogos, né? E pegar, ó, tô vendo aqui, ó, para você poder jogar jogos diferentes, jogos para testar, jogos que não foram lançados ainda, e você vai poder ganhar pontos, e esses pontos você pode trocar depois por produtos. Eles entregam pro Brasil, viu? E os produtos, pessoas, vocês podem chegar, por exemplo, a controle bom, a controle aí de Play 5, Xbox, mouse e até fones de ouvido pra galera, principalmente do celular também, até para PC e para quem também tem console, e até copos e outras coisas também. Então, pessoas, não perde mais tempo, vai agora aqui na descrição e vocês vão poder ajudar a gente, né, fazendo, né, outras coisas muito legais, né, principalmente fazendo, né, ajuda a jogos independentes que vão, né, poder ter uma análise sua. E eles pegam a análise, eles mudam o jogo. É uma comunidade bem legal. E tem essas coisas de você poder ganhar prêmios também. Então, pessoas, não perde mais tempo e vai agora na descrição e conheça o G-Round. A história começa com um moleque chamado Dirk. Dirk, ele faz parte de um grupo de amigos que eles se conhecem desde criança e que eles basicamente cresceram juntos, hoje eles já são praticamente adolescentes ou quase adultos, né, ali na faixa dos seus 18 anos quase. E eles se encontram pra fazer algumas jogatinas. Inclusive, ele tá jogando com uma menina chamada Jenny. Os dois estão jogando xadrez e ela tem um irmão chamado Gordon. E também dentro desse grupo tem um menino chamado Wyatt, ou Wyatt, eu não sei falar o nome dele. E também tem um outro menino chamado Léo. Todos eles basicamente cresceram juntos e são os nerds basicamente da escola. Eles gostam de se juntar pra jogar Crocodiles and Caverns, é tipo um Dungeons and Dragons, seria Caverns and Crocodiles, é tipo eles jogam um RPGzinho de mesa lá, e eles também se reúnem pra ouvir música, aquela coisa toda. E aí tá lá jogando xadrez, aquela coisa toda. A Jenny é muito boa no xadrez e o Dirk também, e aí eles ficam num impasse eterno de ficar dando check um no outro. O Gordon fica pistola, que é o irmão da Jenny, e fala: não, chega desse negócio aí, vocês não acabam esse jogo nunca, eu quero jogar o RPG lá. Vamos jogar RPG, pelo amor de Deus, não aguento mais vocês ficarem jogando xadrez. E aí, então, eles vão lá, e aí o jogo acaba, dá uma tensão entre eles e tal, e eles vão lá tentar jogar o RPG deles, né, o RPGzinho de mesa. Nesse meio tempo, o Dirk, ele vai meio que lembrando de várias coisas da infância dele. Principalmente porque essas coisas fizeram ele gostar bastante dessas coisas de nerds, sabe? Ficção científica,
coisas assim fantasiosas e principalmente o RPG de mesa. Ele também faz parte de vários clubes da escola. É bem importante falar isso porque eles fazem vários clubes de coisas tipo clube da poesia, clube do livro, basicamente Doki Doki Literature Club, né? Mas eu acho que eles estão mais pros moleques do Stranger Things. Tipo, o próprio Dirk, ele admite que ele é viciado em coisas, sabe, de conspiração, coisas que podem estar acontecendo por baixo dos panos de todo mundo. E nisso ele começa a lembrar de algumas coisas da infância dele, que nem eu falei pra vocês. Então nessa conversa, ele acaba lembrando de algo que ele gostava muito de quando ele era criança, que era a Fred Fazbear Pizza. E aí ele chega na roda, né, com todos os amigos preparando a mesa de RPG, e fala assim: galerinha, vocês lembram da Fred Fazbear Pizza? Vocês lembram de como que era legal e tudo mais? E isso ele lembra porque eles estão comendo pizza, né? É tipo uma sexta-feira à noite com os amigos e tal, e aí eles já pediram pizza, e como a pizza veio da Fred Fazbear Pizza, ele acabou lembrando de coisas da infância, né, da própria Fred's, né, e tudo mais. Aí fala, tipo, pô, eu gostava bastante do Fred, o Fred era legal. Aí a Jenny fala, eu gostava da Tika, a Tika era minha favorita. Aí o Gordon, pô, eu desenhava o Foxy era muito legal. E nisso, o Dirk, ele vem com a seguinte ideia: eu quero montar um novo clube. Eu quero montar um clube sobre a Fred Fazbear Pizza e reunir pessoas que gostam da Fred's de alguma forma, tipo um clubinho da Fazbear Entertainment. E aí ele fala assim, pô, legal, né, mas é coisa meio infantil, e a gente não vai lá faz muito tempo, né, os amigos dele falam pra ele, que é uma coisa meio de criança, né. E ele fala, não, mas não é de criança, tem várias coisas, tem vários mistérios, e eu queria principalmente lembrar, né, do Félix o Tubarão, que eu também via quando era criança e tudo mais, era o meu animatrônico favorito. Aí a galera olhou um pro outro e falou assim, cara, não existia Félix o Tubarão, não existe Félix the Shark na trupe da Fred's, é só Fred, Tika, Bonnie e o Foxy. Você tá maluco, não tem tubarão com nenhuma. E aí ele fala, não, tinha sim, na cidade que eu ia, eu passava e eu lembro até dele que ele tinha tipo um tanque enorme onde as crianças podiam usar roupa de mergulho e nadar com ele no meio do tanque. Ele era um personagem muito carismático, muito querido, e ele tinha um olhar muito, sabe, amigável com as crianças, e eu sempre quis entrar nesse tanque pra nadar com ele e eu nunca consegui. E aí os moleque falam pra ele, né, fala, mano, você tá maluco, isso aí nunca aconteceu, esse boneco aí que você tá falando não existe. Aí fala, não, existe sim. E aí começa uma treta, né? Tipo, não, existe, não existe, existe, não existe. Aí ele fala, eu quero montar esse clube também pra ver se eu encontro outros animatrônicos esquecidos e outras coisas que possam ter na Fred's antigamente. Eles começam até também a cogitar, como eu falei, que eles gostam desse negócio de conspiração e teorias. O Léo até levanta falando que talvez o dono da Fazbear Entertainment esteja planejando um exército de androides e robôs para governar a América toda. Porque eles falam, cara, a Fred Fazbear Pizza tava em todo lugar, e todo lugar tinha esses robozão, sabe, contaminando tudo que é coisa. Eles eram simplesmente muito grandes, e eu acho que ele devia ter algum laboratório secreto escondido para poder fazer esse tudo de animatrônico e ele dominar a América toda. Então, né, não preciso nem falar que a ideia que esse moleque teve, né, não precisa nem dizer. Mas enfim, eles começam a discutir a respeito disso também, mas aí ele fala, cara, você tá falando do negócio do Félix the Shark, né, o Léo fala, cara, eu nunca vi esse tubarão, eu acho que você tá fazendo uma fanfic aí. E aí o Dirk, ele fala, mano, você tá acreditando que o dono da Fazbear tem um exército de robô, mas o tubarão que eu tô falando pra você, você não acredita. E aí ele fala, não, mano, você deve estar muito louco, você tá viajando, você inventou isso aí. Começa uma discussão mais feia ainda, falando tipo que o moleque talvez esteja mentindo a respeito do Félix the Shark. Então o Dirk, ele fica muito chateado e ele vai embora do grupo de amigos. Fala, vocês não acreditam em mim? Então eu quero que vocês se explodam. E aí ele vai embora, meio, sabe, mimado das ideias, não aguentando ouvir a opinião dos amigos a respeito do animatrônico que talvez não exista. E eu quero lembrar que eles são quase adultos mesmo, tipo, é um moleque de quase 20 anos nas costas brigando que um animatrônico tubarão existe, e o cara saiu batendo no pé por causa disso. Bizarro. Mas tudo isso tem até uma explicação. O Dirk, ele basicamente cresceu sem os pais. Ele, com 5 anos de idade, aconteceu um negócio na vida dele muito traumático. Os pais dele eram pais gentis e estavam com ele todo praticamente na vida dele. E os momentos que ele se lembra de maior alegria era justamente com os pais
que levavam ele na Fred Fazbear Pizza, né? Levavam ele lá e brincava com esse tal Felix the Shark, que ele lembra na cabeça dele. Mas outro detalhe muito importante é que os pais dele eram mágicos, faziam números e iam de cidade em cidade, andando, né, fazendo as pessoas se entreterem com o grande sumiço da criança, que era um número, né, um quadro que eles faziam lá de mágica no show deles. Então os pais eram como se fossem grandes performers, assim, de mágicos e tudo mais. Até que quando deu 5, 6 anos de idade, o moleque meio que cresceu um pouquinho, os pais simplesmente começaram a tomar processos por talvez estarem cuidando mal do moleque, e do nada eles simplesmente desapareceram num dia. Talvez esse negócio de serviço parental tenha chegado e prendido eles, ou os dois se livraram do moleque pra não dar mais nenhum problema e foram seguir a vida deles, sabe, andando de cidade em cidade, fazendo essas performances, né, esses shows teatrais. Com isso, o moleque, a única coisa que ele conseguiu lembrar na época é de uma casa de uma tia, a tia que basicamente cuidou dele, e depois, quando ele ficou mais velho, ele voltou pra casa dos pais, e foi ali basicamente ele se virando junto com essa tia, mas ele não mora com a tia, hoje ele mora praticamente sozinho. E aí ele tem esse grupo de amigos que ele fez na escola. Então, quando eles acabaram não acreditando no negócio dele, ele ficou muito bravo, porque era um negócio que ele lembra da infância e que ele fica com muito medo de mexer nisso e de tentar descobrir que talvez o que os pais dele realmente fizeram, ou que talvez as coisas não eram do jeito que ele pensava que eram tão bonitas assim. Então ele vai ainda tentar ver se é verdade, se o Felix the Shark existia mesmo ou não. Porque ele ficou bravo, tipo, não pode ser mentira, eu não posso ter vivido, sabe, algumas coisas imaginando as paradas, ainda mais porque aconteceu as coisas que meus pais fizeram comigo. Então eu tenho que ir atrás da verdade. Ele vai atrás de um fórum na internet procurando, sabe, o que outros funcionários da Fazbear Entertainment possam ter falado a respeito de algum tubarão, e ele acaba não achando nada. Mas agora ele tá determinado a ir até o fundo dessa história. Então ele vai tentando procurar alguns registros até dentro da casa antiga que ele mora, que era dos pais dele, os pais dele simplesmente abandonaram tudo, e ele vai procurando aonde eles poderiam ter passado, mas com algumas localizações que tem da Fred Fazbear Pizza. Então ele vai fazendo, meio que traçando como onde os pais deles poderiam ter ido, levado ele quando era criança, e aonde esses lugares que eles foram tinham uma Fred Fazbear Pizza. Com esse negócio dele querer reviver a infância e traçando aonde tinha a Fred Fazbear Pizza, mais os lugares que os pais dele levavam, ele foi para várias cidades então fazer essa busca. E aí o tempo foi passando, ele já tá na 6ª cidade, chamada Forkstop. E nessa cidade ele tá começando já a ficar um pouco desesperado, porque ele só achou 7 cidades que teriam isso e ele já tá na 6ª. Ou seja, a busca tá chegando no final e ele ainda não achou o tal lugar que teria o Felix the Shark. Nisso, então, ele resolve parar perto de um hotel, nesses hotéis de meia de estrada, sabe? E aí, ali tem um barzinho, onde ele fala, eu vou perguntar pra galera que tá aqui, mais ou menos na parte local, mesmo sendo uma cidade pequena e até muito estranha, porque ele fala que a cidade tinha um aspecto meio assombrado, algo do tipo. Então eu vou perguntar pra galera pra ver se eles sabem alguma coisa, se tem alguma Fred Fazbear Pizza. E aí ele entra e acaba até conversando com algumas pessoas lá dentro. Ele conversa com uma tal de Wendy's, que é basicamente a garçonete, perguntando se ele queria alguma coisa e tudo mais. E vem 2 moças também falar com ele, que é a Agnes e a Dawn. E ele vai perguntando, vocês lembram de uma Fred Fazbear Pizza que tinha aqui na cidade? E elas respondem que sim. Tinha uma Fred Fazbear Pizza, mas ela já fechou há muito tempo atrás. Então não tá funcionando mais nada, talvez esteja tudo abandonado, ou até demoliram e construíram outra coisa em cima. E aí ele fala, putz, é que eu tava tentando lembrar de um animatrônico chamado Félix, que era um tubarão. E as duas falam, realmente tinha um tubarão nessa Fred's mesmo. Ele era muito atacado, tanto que o lugar, né, a galera tinha muito medo desse bicho e o negócio era muito assustador. Aí ele fala, não, ele não era assustador, ele era amigável. E aí começa a rolar uma discussão do tipo, elas falando, não, o bicho ele era muito atacado. E aí ele fala, não, ele não era, ele era amigável, as crianças gostavam dele, eu queria brincar com ele, que não sei o quê. E aí fala, não, mas você deve estar imaginando coisa. Aí ele, não, eu não tô imaginando coisa, que não sei o quê. De novo essa discussão dele tá imaginando as paradas. E aí as duas meio que acham estranho, mas aí a garçonete volta e fala, deixa eu te explicar. Realmente esse Felix the Shark, ele existe e tá realmente na parte de onde elas falaram que tá na cidade, mais no norte e tudo mais. O lugar tá abandonado e o tubarão muito provavelmente tá lá dentro.
Só que realmente o lugar quase, né, veio à falência por conta da quantidade de problemas que teve, mas o incidente que fez o negócio fechar é que uma das crianças ficou presa nesse tubo com o Felix the Shark e acabou acontecendo um negócio terrível. Se fosse você, eu tomava cuidado, porque infelizmente esse lugar, além de atacado, os donos já praticamente morreram. Então, tá tudo com o negócio do processo da justiça, por isso que o lugar tá lá abandonado ainda existindo. Aí ele fala, não, beleza, agora que você me falou que o negócio ainda realmente existe, então eu vou lá dar uma olhada. E ele passa o próximo dia, então, procurando o tal lugar que talvez teria essa pizzaria. Ele vai até um lugar que é um parque aquático meio abandonado. Ele pensou, talvez fizeram um parque em cima da tal da Freddy's, talvez tenha um prédio aí dentro, já falaram que, né, tem essas coisas meio aquáticas no lugar, então pode ser que esteja ali. Ele entra no lugar, dá uma olhada, procura, não acha nada e vai embora. Ele vai também para outros lugares e acaba não achando nada também da tal Freddy Fazbear Pizza que ele tanto quer ver. Uma coisa muito importante que eu tenho que falar também é que ele também tá conversando com uma pessoa chamada Maud. Maud é uma moça que vai ajudando ele também nessa parte de pesquisa que ele acabou encontrando nessa parte do hotel ali, que tem alguns computadores que ele vai mexendo, e ali a moça também tá ajudando ele a fazer essa pesquisa. Nisso ele vai conversando com ela, procurando os lugares, mas acaba não dando nada. Até que quando ele tem essas pistas que aconteceu no bar, que eu falei pra vocês, que ele foi lá, na parte do norte da cidade, essa Maud vai procurando tudo mais, e ele encontra no parque o nome de um tal dono lá, um tal de Aaron alguma coisa lá. E ele fala esse nome pra Maud e fala, eu lembro quem é esse cara. Esse cara, ele era realmente o dono da Freddy Fazbear Pizza que tinha aqui. Aí eu falo assim, putz, mas o que aconteceu com ele? O que a gente pode achar dele e tudo mais? Aí fala que, infelizmente, teve uma tragédia na família do cara. Ele e a esposa um dia foram tirar férias, né, com os seus filhos, e aí o filho mais novo, chamado Looney, ele acabou caindo no mar e ficando preso em uma das rochas lá, né, que vem a maré e acabou prendendo o filho dele. E então, ele acabou perdendo o filho, né, nessa viagem de férias, e tudo que ele conseguiu achar, né, no lugar que o filho dele tinha morrido, era um pequeno tubarãozinho. Nisso ele se inspirou em fazer alguma coisa envolvendo o tubarão, e foi aí que teve, né, o auge da Freddy's, né, e da Fazbear Entertainment no geral. Então ele decidiu fazer uma Freddy Fazbear Pizza e colocar um tubarão temático. Seria o único animatrônico diferente do que as outras pizzarias tinham. Mas aí as coisas aconteceram, os acidentes e tudo mais, e o cara acabou morrendo, e a esposa também. A única pessoa que sobreviveu da família é a irmã mais velha do tal do Looney, né? A outra filha do Aaron. E essa Maud fala que, ó, essa moça, infelizmente, ela tá no hospital psiquiátrico daqui da cidade, porque aconteceu muita coisa atacada com ela. Se você quiser, a gente pode ir lá tentar conversar com ela, mas a gente vai ter que marcar uma hora e tudo mais pra ver se ela tá calma, pra ver se ela recebe a gente. O Dick, então, ele concorda, já que ele tá nessa busca muito doida, então eles vão marcar uma hora pra ir lá tentar falar com essa mulher. O Dick vai então até a ala psiquiátrica da cidade e vai falar com a Luísa, que é o nome dessa moça que tá lá internada. Ele vai tentando falar com ela, mas eu tenho que dar um detalhe muito importante também. Essa menina, ela era escritora e ela escreveu um livro lá que era The Dog's Dogamist, um negócio assim, onde vai contando coisas da vida dela, de coisas que ela passou na infância e tudo mais. E ela vai deixando algumas pistas de alguns monstros. É um negócio meio fantasioso, um negócio bem doido. E ele vai com esse livro meio que junto, né, pra falar com ela. E ela não dá tantas pistas assim. A não ser uma parte quando ele tá tentando falar com ela. O seu pai era dono lá, eu quero saber onde tá, e ela não responde. Mas é quando ele tá com o livro na mão, ele aponta pro livro. Ela meio que faz um sinal pro desenho que tem no livro. E o desenho realmente parece que tem uma parte lá do desenho que ela fez, que é a entrada do lugar. Isso já é a pista mais importante que ele podia ver, e ele sabia desse livro, conhecia esse livro pra caramba, e todo mundo daquela cidade, né, sabia desse livro também. E esse livro é mega importante porque também é um livro que acompanhou com ele desde quando ele era criança. Eu não falei isso porque falou lá no começo da história que eles também baseavam esse negócio do RPG deles em cima de vários livros que ele tinha na casa dele. E um desses livros é esse Dogamist do caramba aí. E aí ele vai e liga pro amigo dele e fala, cara, eu tô procurando aqui o negócio da Freddy's e tudo mais. E do outro lado é o tal do Léo, que ele teve a discussão até lá no começo da história.
E o Léo fala, cara, onde você tá, mano? Tá todo mundo preocupado com você. Aí ele, cara, eu tô aqui numa das cidades, eu tô em Forkstop. E aí, eu tô procurando aonde tá o tal do bicho e tudo mais, tá procurando. Aí o cara, mano, deixa disso, tá todo mundo preocupado contigo, volta pra cá. Aí ele falou, cara, você lembra do livro que a gente fez, os bichos do RPG? Ele falou, lembro. Ó, dá uma olhada nessa pista aqui e me fala o que você acha. Aí eles vão dar triangulando um pouco as pistas. E ele fala, putz, eu já vi mais ou menos onde tá esse negócio, como se fosse um... Como que fala? É como se fosse um negócio que puxa água, tipo um dreno de água muito louco e que faz um negócio como se fosse um poço. É meio coisa de reservatório de água. E aí ele fala, eu acho que eu já vi isso aí. Obrigado, Léo, você me ajudou bastante aí com as dicas e tal. O cara fala, nada, mas me avisa, mano, tá todo mundo preocupado contigo. E aí ele vai aonde ele viu essa ideia mais ou menos dessa dica e é de novo lá no parque abandonado. Então ele vai correndo lá pro parque e vai dando uma olhada onde talvez estaria esse negócio do reservatório de água, onde vai fazendo o dreno, e isso também servia como filtro para toda a água lá da parte do parque, de outros brinquedos também. Isso fica perto de uma ala de manutenção meio grande, que ele até então não tinha visto e estava bem cercado assim, sabe, com bastante coisa e bastante, tipo, correntes e tudo mais, bem preso para ninguém entrar. Ele consegue achar uma entrada e, pra surpresa dele, e também, né, olhando um pouco mais e vendo aquela estrutura enorme, lá dentro tá a tal da Freddy Fazbear Pizza, que ele lembra que era igual quando era criança, mas agora tá tudo mais podre e tudo decrépito. Nessa ligação do dreno de água, ele vai no reservatório e acaba encontrando aonde estaria o tanque do Felix the Shark. Nisso ele não se aguenta, ele acha o tanque, acha a tal da Freddy Fazbear Pizza e fala, caramba, tá tudo aqui. Claro, tem umas partes que foram cortadas, infelizmente, porque boa parte dos brinquedos e da ala do Felix the Shark ficou preso nesse negócio de manutenção e tá bem embaixo da terra. E aí a outra parte que seria de cima, que é da pizzaria mesmo, foi utilizada para outros lugares que acabaram virando, sabe, como se fossem lojas e tudo mais, ou até um restaurantezinho que tem na parte de cima. Mas ele na parte de baixo ele fica mega feliz, que era tipo os fliperamas que ficavam embaixo e o tanque do tal do Felix the Shark. Ele não se aguenta e como ele conseguiu entrar naquele negócio, ele acaba ligando o lugar todo de novo, mesmo tudo decrépito, ele fala, eu vou entrar no tanque do tubarão, porque eu tô com mega saudade do tubarão, tubarão amigo, tubarão gente boa, vou lá. Ele entra no negócio do tubarão, o negócio enche d'água e aí as coisas começam a ligar como se fosse do brinquedo. Ele tá com um respiradorzinho, mas sabe, aqueles respirador, é só um cano e um óculos, nada demais. E aí, o tal Felix the Shark começa a sair da onde estaria na parte de trás do tanque. O Felix the Shark sai e ele fica extremamente preocupado, porque não é mais aquele tubarão fofinho e bonitinho que ele lembrava quando era criança. É um tubarão extremamente podre, atacado e indo pra cima dele. O bicho tá todo ligado e tá maluco. Parece que tem alguma coisa viva dentro desse tubarão. E aí ele acha muito esquisito e ele vai desesperado pra saída. Fala, caramba, não é o bicho mesmo que eu pensava, todo mundo falando que o bicho tava atacado e eu não acreditei. Então ele vai tentar sair do tanque e quando ele chega na saída a porta tá fechada. Com a barulheira toda, com o negócio mexendo pra cima e pra baixo, o negócio da porta fechou e só abre pro lado de fora. Bacana mesmo, Freddy Fazbear Pizza linda e maravilhosa. E aí, o tal do tubarão chega perto dele, morde a perna dele, ele não consegue mais chegar onde teria uma parte para ele poder respirar. E aí o tubarão puxa ele para baixo. E é basicamente isso. Puxa para baixo do tanque e ele fica preso com o tubarão. E o tubarão tá lá nadando e tudo mais com ele amarrado e ele morre afogado. Pois é, pessoas, essa é a história de Felix the Shark. Olha, a única coisa que tem assim de, eu não digo revelador, mas que vincularia com a Freddy de alguma forma, é do tipo que algumas localizações tinham seus animatrônicos específicos. Então, tipo, existe a teoria de que a Tika, na verdade, veio de uma outra localização. E, na verdade, todos os animatrônicos, né, o Fred, Bonnie, Tika e o Foxy, eles vieram de uma outra localização, que aí eles foram meio que inseridos
com o Fredbear e o Spring Bonnie, se vocês lembrarem lá no FNAF 4 ainda. Então, tipo, a Fazbear Entertainment, no geral, quando via que as outras franquias faziam seus animatrônicos, eles também acoplavam eles, né? Tipo assim, se tá muito popular, vamos colocar na galeria toda aqui. É por isso que tem um monte de bicho e tem um monte de, né, sabe, de designs que até talvez nem o Henry e nem o William Afton fez. Talvez possa ser algum animatrônico de alguma loja, de algum lugar, que meio que era temático. É parecido com o negócio do El Chip, tipo, do nada tinha uma Freddy Fazbear Pizza com uma coisa mexicana, criaram um castor lá só pra fazer um negócio ainda com animatrônico. É praticamente a mesma ideia aqui, é mais isso que tá brincando, é pra falar, ó, tinha localizações com seus animatrônicos específicos e o Felix the Shark era um desses que a galera acabou criando pra tentar atrair as pessoas, né, num parque temático mais aquático. Bom, pessoas, é só isso mesmo. É só pra falar que o Henry e o William Afton talvez não fizeram todos os modelos que a gente conhece. E talvez Bonnie, Chica, Foxy e o nosso queridinho Fredico, eles possam ter vindo de uma outra localização. E aí foram inseridos na Fredbear's Family Diner e por aí vai. E aí também outros animatrônicos que vieram no futuro, que a gente acabou conhecendo, né, que vieram de outras localizações. O que vocês acharam, pessoas? Se inscreve e ativa o sino porque tem mais 2 histórias para nós vermos, além da continuação do Fantasma Despedaçado. Então, pessoas, ativa o sino também para vocês já receberem o vídeo quando sair. Se inscreve e deixa um gostei para dar uma força pro nosso trabalho. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, tudo sempre, espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo resumo.